Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 14 e o tema da aula de hoje é Comunidade dos Estados Independentes. Pessoal, então como aspectos gerais da CEI, que seria a abreviação de Comunidade dos Estados Independentes, nós temos que a CEI foi criada em 1991, no Acordo de Minsk. Tinha duas funções: servir como bloco econômico entre 12 países e uma área de livre comércio. A Rússia é a república mais forte e incorpora as demais, pois é herdeira do poder militar e político da União Soviética. Tem dominância cultural e histórica. Vê a CEI como uma fronteira externa. Nós temos que a Rússia fornece ao Irã armamentos nucleares e nós temos que os Estados Unidos tentam se aproximar da Polônia e da República Tcheca para possibilitar uma ação militar contra a Rússia, beleza? Pessoal, então aqui a gente tem alguns eventos recentes para tentar contextualizar melhor a comunidade dos Estados Independentes. Pessoal, então em 2008 nós temos que a Rússia invadiu a Geórgia, que queria entrar na OTAN, ou seja, quem ousar sair da CEI irá ser invadida por tropas russas. A CEI funciona como fronteira de segurança externa da Rússia. Os membros da CEI são países do Cáucaso, Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Nesses países houve genocídio em que os turcos mataram armenos cristãos. Países da Ásia Central, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão. Países do leste europeu, Belarus, Moldávia e Ucrânia. E nós temos a Rússia. Pessoal, então vamos começar falando sobre os países do Cáucaso e da Ásia Central. Nós temos os domínios de terras altas, do clima seco e com natureza extremamente inóspita, ou seja, em más condições para sobrevivência. Nós temos que os países do Cáucaso e da Ásia Central são um mosaico de povos, são 70 etnias diferentes, com predomínio da população islâmica. Região estratégica, possui grandes reservas de petróleo e gás natural no Mar Cáspio. Na região dos países do Cáucaso e da Ásia Central, nós temos a Rota do Ópio, que é a antiga Rota da Seda. Na Rota do Ópio encontra-se locais de produção da papoula para Vietnã, Tailândia e Mianmar. A região dos países do Cáucaso e da Ásia Central tem uma elevada instabilidade política com grande número de movimentos separatistas. Pessoal, só lembrando uma falha aqui do slide, né? Número tem acento no U aqui. Pessoal, vamos falar agora um pouco da Ucrânia. Foi nesse país que ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl. A Ucrânia é a segunda potência econômica e militar da CEI. Possui uma região chamada Estepes Negras, cujo solo é o solo mais fértil do mundo, um solo conhecido como Chernozion. A Ucrânia é o celeiro agrícola da CEI, maior produtor de grãos, é um país cristão ortodoxo de maioria cristã. Recentemente houve rixas com a Rússia, pois a Ucrânia queria receber mais impostos sobre os gasodutos que passam em seu país e vão abastecer a Europa. Agora vamos falar um pouco da Rússia, que é o principal membro da CEI. A Rússia é um país continental, possui grandes dimensões territoriais. É a maior do globo. É um país euroasiático, né? Ou seja, se encontra no continente europeu e no continente asiático. Possui 11 fusos horários e tem o domínio do clima frio. Nós temos que na Sibéria a temperatura chega a menos 77 graus Celsius durante 9 meses e menos 40 graus em Moscou durante 3 meses. Então nós temos aí
a dificuldade que Napoleão e Hitler tiveram para invadir a Rússia, pois para invadir um território tão frio, além de estar extremamente preparado, precisa também contar com uma luta com o clima local, beleza? Que é extremamente frio. Pessoal, só a título de curiosidade, né? Quando Napoleão tentou invadir a Rússia, Napoleão não foi derrotado em si pelo exército russo. Qual que foi a estratégia do general russo da época? Napoleão tentou invadir a Rússia, porém, quando ele invadiu a Rússia não estava no inverno ainda. Então, o que o general russo pensou? Napoleão ia começar a invadir a Rússia. A estratégia era deixar mesmo Napoleão invadir a Rússia. Aí sempre que Napoleão chegava, ele ganhava a batalha, avançava um pouquinho mais no interior da Rússia. Porém, o que era feito? Os russos queimavam toda a plantação, tudo que poderia servir de comida ou mantimento para o exército francês, né? O exército de Napoleão. Aí Napoleão invadia um pouquinho mais a Rússia. Os russos utilizavam a mesma estratégia, queimavam plantações, tiravam tudo que poderia servir de mantimento para Napoleão. Aí Napoleão avançava mais um pouquinho, os russos continuavam fazendo a mesma estratégia. Porém, chegou uma época em que o inverno russo chegou. Quando chegou a época do inverno russo, Napoleão não conseguiu mais adentrar no interior da Rússia, porque ele não tinha alimentos, não tinha mantimentos, não tinha como manter sua tropa. Aí sim, quando houve outra batalha com os russos, o exército de Napoleão já não tinha suprimentos e acabou tendo que voltar novamente para a França, beleza? Então foi uma estratégia muito boa do general russo, né? E Napoleão acabou tendo que voltar para o seu país de origem. Nós temos que 75% do território russo são de terras improdutivas, ou seja, não possuem agricultura, pois o solo é congelado por 9 meses. Pessoal, então nós temos que na Rússia 80% da população concentra-se na parte europeia. Há problema com saída para mares quentes, pois a Rússia é voltada para o Oceano Glacial Ártico, né? Rússia e Canadá principalmente. Possui um mosaico de povos com predomínio da população eslava e da cristã ortodoxa. Há movimentos separatistas, né, na região do Cáucaso e Chechênia. Possui grande riqueza mineral e energética, né, como petróleo, gás natural e recursos minerais. São mais de 100 etnias convivendo na Rússia, e se uma se separar, pode gerar o efeito dominó, né? Outras também vão querer se separar. Possui 3 grandes bacias, né, a do Volga, no Mar Cáspio, a do Ouro e do Lena, os 2 últimos na Sibéria. Está passando por um processo de privatizações, né, iniciado por Boris Yeltsin. Pessoal, vamos falar um pouco agora da Europa Oriental, que eram ex-países socialistas, né, sendo que a Estônia, Letônia e Lituânia eram membros da União Soviética, e que a Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia e Hungria eram países que formavam a Cortina de Ferro. E nós temos que todos esses países entraram na União Europeia em 2004. Ou seja, passaram de influência do socialismo, né, e da União Soviética para a influência capitalista, e agora são membros da União Europeia. Vamos falar um pouco agora da Iugoslávia, né? Nós temos que a Iugoslávia foi formada em 1918, agregando os reinos sérvios, croatas e eslovenos. Após o fim da Guerra Fria, em 1991, Eslovênia, Croácia e Macedônia declararam independência. A Bósnia
Herzegovina fez o mesmo, o que provocou uma guerra com massacre de cristãos que acabou com a intervenção da OTAN. O Kosovo também se separou. Houve uma guerra com grande número de albaneses mortos em 1998 com intervenção da OTAN, restando os países da Sérvia e Montenegro, que posteriormente se separaram. Pessoal, só lembrando aqui que Sérvia tem acento no E. Pessoal, então nós temos que na época quem era o governante da Iugoslávia era Milošević, né? Então, no seu governo ocorreu a Guerra da Bósnia, né? Que foi de 1992 a 1995, e foi em seu governo que houve a separação do Kosovo. Pessoal, então, durante a Guerra do Kosovo, né, quem era presidente era Milošević, né, que depois acabou sendo deposto no ano 2000 e foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, né, cujas acusações incluíam genocídio na Bósnia, Croácia e Kosovo. Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de ver. Então, exercício 1. A CEI é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União Soviética das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, 3 países da extinta União Soviética optaram por não integrar a CEI. Marque a alternativa que indica essas 3 nações. Então foram as 3 nações que a gente acabou de ver, né? Que eram Letônia, Lituânia e Estônia. Então, melhor alternativa, alternativa A. Que passaram da influência socialista para a influência capitalista. E lembrando que esses 3 países pertenciam à União Soviética. Exercício 2. Com aproximadamente 174 milhões de habitantes, a CEI possui população expressiva. No entanto, alguns países apresentam grande contingente populacional, enquanto outros são pouco habitados. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso da CEI. Então, melhor alternativa é a alternativa D, Rússia. Exercício 3. Analise as afirmativas sobre as características da CEI e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, assertiva 1. A CEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visto que os novos países tinham vários laços econômicos e militares uns com os outros. Verdadeiro. Assertiva 2. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fizeram parte da comunidade dos Estados Independentes, após obterem a independência. Verdadeiro também. Assertiva 3. Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Verdadeiro também. Portanto, as afirmativas corretas são: melhor alternativa, alternativa A. Todas as afirmativas. Pessoal, então nós temos aqui um mapa, né? Apesar do mapa não estar na nossa língua, dá pra gente ter uma noção boa aqui dos países. Pessoal, então aqui nós temos a Rússia, né? Que é o principal membro da CEI. Nós temos aqui os 3 países que resolveram não participar da CEI, mas que eram membros da União Soviética, né? Que é Letônia, Lituânia e Estônia. Aqui nós temos a Ucrânia, né? Que brigou recentemente com a Rússia, pois a Ucrânia queria receber mais dinheiro, né? De impostos, devido aos gasodutos que vão da Rússia para a Europa e passam pela Ucrânia. Aqui nós temos outros países como a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, que são os países do Cáucaso, né?
Aqui nós temos os países do leste e da Ásia Central. Aqui nós temos os países da Ásia Central, né? Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão, né? E aqui nós temos o limite da SEI, né, em azul, e as fronteiras dos estados em vermelho, beleza? Exercício 4. Em relação à vida econômica da antiga União Soviética, podemos afirmar que, então, melhor alternativa, alternativa C. Participavam do Comecon, né, que seria o Conselho para Assistência Econômica Mútua, órgãos coordenadores do desenvolvimento econômico em geral, juntamente com outras nações socialistas. Vamos ver as outras alternativas. Alternativa A: os recursos naturais, os transportes, as indústrias de base e o comércio exterior sofrem rígido controle estatal, enquanto a atividade agrícola e as demais indústrias permanecem entregues à iniciativa privada. Errado, né, pessoal? Na União Soviética, a princípio, não havia iniciativa privada. Letra B. A retenção das águas pelo congelamento hibernal e seu posterior escoamento beneficiam a produção de energia hidrelétrica e a navegação fluvial. Então, o erro é que nós temos que nesse processo não há beneficiamento da produção de energia elétrica e nem da navegação fluvial. Letra D. As atividades econômicas estão mais concentradas na porção central e oriental como consequência do esforço de descentralização após a Segunda Guerra Mundial. Então o erro é que as principais atividades econômicas estavam concentradas no centro-oeste, principalmente na Ucrânia e na Rússia, né? E não houve um esforço de descentralização após a Segunda Guerra Mundial. E o eixo econômico continuou nos locais tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial, nos locais onde ele já existia. Letra E. O valor da produção agrícola é superior ao da indústria, justificando o grande empenho no desenvolvimento das indústrias de base. Errado, né, pessoal? Nós temos que o valor da produção industrial é maior que o valor da produção agrícola. Exercício 5. Com o colapso da União Soviética, a experiência do socialismo realmente existente chegou ao fim. Mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, abandonaram a ideia de uma economia única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada em um Estado completamente coletivizado ou uma economia de propriedade coletiva praticamente operando sem mercado. Eric Hobsbawm. Era dos Extremos, O Breve Século XX, São Paulo, Companhia das Letras, 1995, página 481. A queda do comunismo representou a fragmentação de alguns países da cortina de ferro no final dos anos 80, com a economia em crise e os estados satélites querendo abandonar o comunismo. As repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram a caminhar para a separação. O colapso da União Soviética deu origem à Rússia e mais 14 nações. Jornal O Globo, 12 de novembro de 2009, seção O Mundo, página 35. Com a queda do socialismo real, o entusiasmo inicial em países da antiga cortina de ferro, no sentido de recuperar sua posição no cenário internacional, cedeu espaço às crises, aos problemas como criminalidade e desemprego e a desconfiança constante na Rússia. A inserção da Rússia no novo cenário geopolítico internacional chama a atenção. Então, melhor alternativa E, pelo recrudescimento de questões étnicas e territoriais que, sob a bandeira do nacionalismo, muitas vezes levaram a conflitos internos ou a guerra. Exercício 6.
ex-União Soviética e a Comunidade dos Estados Independentes, CFTCE. Entre os vários fatores que explicam a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, não ocorreu. Então, a melhor alternativa seria a alternativa A, facilidade da entrada de seus membros na União Soviética, beleza? Eles não tiveram um acesso tão facilitado assim para entrar na União Europeia, beleza? Vamos ver as outras alternativas. Integração da economia e das finanças, ou seja, forte interdependência entre as ex-repúblicas, inclusive a existência de moeda única. Então, verdadeiro, né? Então, nós temos aí uma moeda única, né? O rublo. Letra C, a existência de forças armadas unificadas, verdadeiro. D, arsenal nuclear espalhado por algumas ex-repúblicas, verdadeiro também. E, dependência entre elas e de matéria-prima para o funcionamento de suas indústrias, verdadeiro também. Então ele quer a alternativa que não ocorreu. Então a melhor alternativa é a alternativa A. Exercício 7. A geopolítica é uma disciplina que estuda os conflitos dos estados, nações e procura compreender no mundo contemporâneo a diversidade que se reflete em situações complexas e geradoras de guerra. Uma dessas situações é o interesse estratégico da Rússia em relação ao território da Geórgia, que tem criado tensões no Cáucaso com o objetivo de... Então nós temos aí que a melhor alternativa seria a alternativa D, garantir o escoamento seguro de óleo e gás que atravessam o território georgiano por meio de oleoduto e gasoduto até o Mar Negro. Exercício 8. Na nova ordem mundial, além dos principais polos de poder representados pelos Estados Unidos, União Europeia e Japão, destaca-se também a Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Sobre esta última, é correto afirmar que... Então, melhor alternativa, alternativa A. A CEI congrega países de diferentes níveis socioeconômicos e realidades étnico-religiosas igualmente distintas. Exercício 9. Comparada à Rússia, cada nacionalidade da Ásia Central parece cada vez mais apegada às suas tradições, à sua língua, seja porque existe pouca migração, seja porque por razões religiosas. Os casamentos interétnicos são raros, seja porque a maioria da população não fala russo. Como a população dessas repúblicas muçulmanas aumenta rapidamente e não emigra para outras regiões mais industrializadas, não é improvável que elas venham a reivindicar mudanças políticas que tornem possível um desenvolvimento mais eficaz e a própria direção de seus negócios. Enfim, coloca-se o problema do Islã nas repúblicas vizinhas do Irã e do Afeganistão, que estão em plena efervescência política e religiosa. Redigido na década de 1980, o texto já aponta vários aspectos importantes no atual quadro político interno e externo das seguintes ex-repúblicas soviéticas. Então, melhor alternativa, alternativa C. Turcomenistão, Tadiquistão e Uzbequistão, que são países que têm uma grande população muçulmana. Exercício 10. Leia atentamente o texto abaixo. Antes da desintegração da União Soviética, havia uma república autônoma e da Chechênia Ingustia, que reunia dois povos que lhe davam nome. Quando a União Soviética não mais existia, a Chechênia se recusou a assinar o Tratado de Adesão à Federação Russa e proclamou a independência, o que não foi reconhecido pelo governo de Moscou. Em dezembro de 1994, iniciou-se a intervenção militar russa na Chechênia. Assinale a opção que melhor explica os interesses russos pela região da Chechênia.
Então nós temos que a melhor alternativa é a alternativa A. Áreas de produção e transporte de petróleo e gás das importantes jazidas da região. Posição geográfica estratégica entre o mundo russo e o Oriente Médio. Implicações geopolíticas da religião islâmica. Exercício 11. O começo do século XXI revelou uma nova forma de terrorismo, globalizado, sem fronteiras e sob os holofotes da mídia. O mundo ficou estarrecido diante dos ataques de 11 de setembro de 2001 a importantes símbolos do poder político e econômico norte-americano. Nos 3 primeiros dias de setembro de 2004, no sul da Rússia, a pequena cidade de Beslan foi assolada pelo terrorismo. Uma escola local foi ocupada em dia de festa por terroristas que fizeram mais de 1000 reféns. A principal motivação do grupo armado que ocupou a escola de Beslan centrava-se na causa separatista. Reivindicavam. Então, melhor alternativa é a alternativa E, saída das forças militares russas da Chechênia. Exercício 12. Ruínas do Império. Transição ao capitalismo, na verdade, é uma grande depressão. Folha de São Paulo, 19 de setembro de 99. Um estudo realizado pela ONU mostra o declínio da ex-União Soviética. Dentre as razões para esta situação, podemos citar o 1. Desmantelamento do aparato estatal que propiciou o aumento da contravenção e da economia informal, verdadeiro. Assertiva 2. Colapso do sistema de saúde e de educação que levou ao empobrecimento da população, verdadeiro. Assertiva 3. Liberalização imediata e indiscriminada dos preços que gerou uma economia hiperinflacionária, verdadeiro também. Pessoal, então melhor alternativa, alternativa E. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Exercício 13. Como é conhecida a parte da Europa composta por antigos países socialistas ligados à antiga União Soviética, incluindo a parte socialista da Alemanha? Então, melhor alternativa, alternativa D. Europa Oriental. Exercício 14. Tanto na ex-União Soviética quanto atualmente na SEI, qual das alternativas abaixo sempre foi o país mais importante? Então, melhor alternativa, alternativa D, Rússia. 15. Há muitos países na SEI que são grandes produtores agrícolas, principalmente grãos. Marque a alternativa com o país da SEI mais conhecido por ser um grande produtor de grãos. Então, melhor alternativa, alternativa D, Ucrânia. Exercício 16. São muitas as causas dos conflitos em países da SEI. Porém, uma região montanhosa onde se localiza a Chechênia, a Armênia e o Azerbaijão se destacam como uma das mais conflituosas do planeta. Como é conhecida essa região? Então, melhor alternativa, alternativa A, região do Cáucaso. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.